Hello everybody, how are you doing? Gente, presta atenção nessa pergunta que eu acabei de fazer. How are you doing? Quando eu faço essa pergunta, eu tô querendo saber como você tá indo agora, como você está indo, como estão as coisas, como vai você agora, tá, gente? Então, hoje a gente vai falar de coisas que estão acontecendo no mundo agora, de coisas que você está fazendo agora, de coisas que eu estou fazendo agora, de coisas que todo mundo no mundo está fazendo agora e todas as coisas do mundo estão fazendo agora também, tá, gente? Então, hoje falaremos do Present Continuous. Vamos lá. Olha só, galera, cuidado para não confundir, hein? A gente não tá falando aqui do Simple Present, tá? Quando a gente fala de Present Continuous, são as coisas que estão acontecendo no mundo agora. Lembra que o Simple Present, como a gente já viu, é um tempo verbal para falar de hábitos, de costumes, dos seus desejos num certo momento, tá? Não é para falar das coisas que estão acontecendo no mundo agora. Coisas que estão acontecendo no mundo agora é o Present Continuous, beleza, gente? Já fica essa primeira dica aí para vocês não confundirem isso. Simple Present é uma coisa, Present Continuous é outra, tá joia? Gente, então o Present Continuous vai falar de coisas que estão acontecendo agora ou de um estado de uma pessoa ou de uma certa coisa naquele exato momento. Por exemplo, gente, um exemplo dessa segunda parte que eu sempre acho um pouquinho confuso quando eu falo estado de uma coisa. Como é que eu tô agora? Eu tô sentado, certo? Em inglês, gente, se eu falo eu estou sentado, se eu falo do meu estado agora, I am sitting, ok? Gente, I am sitting poderia ser eu estou sentado ou eu estou sentando. No caso, eu estou sentado, eu estou falando do meu estado, ok? I'm sitting. Gente, para a gente fazer qualquer frase no present continuous, a gente vai precisar de dois verbos. Um já é o nosso famoso verbo to be, certo? O verbo to be no presente. Então, você vai ter o verbo to be concordando com o sujeito e logo depois um verbo no gerúndio. O que significa isso, gente? O verbo no gerúndio, em português, são os verbos que terminam com o final NDO. Por exemplo, sabe quando você está falando com a galera do telemarketing lá, que você liga para resolver qualquer problema e vai falar com o pessoal do telemarketing, eles sempre falam: estamos transferindo a sua ligação, estamos fazendo a sua chamada. Esse tipo de coisa é o gerúndio, gente. Ele também existe em inglês, só que em português o final é NDO e em inglês o final é ING, certo? Então eu falo assim: I am sitting. Presta atenção nessa frase. I am, que é o verbo to be concordando com I, sitting, que é o verbo sit com ing. Ok, gente? Então, gerúndio em português, NDO, gerúndio em inglês, que é o gerund, ing no final do verbo. Ok, gente? Guarda essa estrutura aí rapidinho. Voltando aqui na estrutura, gente, olha, para a gente fazer uma frase no present continuous, a primeira coisa que a gente vai ter na frase vai ser o sujeito, subject, certo? Que pode ser um nome, que pode ser um pronome, enfim. Depois dele, você vai ter o verbo to be, certo? Verbo to be esse que, como eu já falei, concorda com o sujeito. Logo depois do verbo to be, a gente vai ter um verbo com o gerúndio, o verbo terminando com ing, certo? E caso haja um complemento, ok, gente? Vou dar alguns exemplos de frase aqui, se liga aí. Presta atenção nessas frases aqui, gente. A primeira frase que eu quero falar é: eu estou trabalhando agora, certo? Eu estou trabalhando agora, ó. Sujeito, verbo estar, que é o verbo to be, trabalhando, que é o verbo com gerúndio, e agora, que é o complemento. Em inglês, essa frase vai ficar assim: I am working now. Ou contraído, I'm working now. Ok? Vamos ver outro exemplo. Algumas pessoas estão dormindo. Se eu falo que algumas pessoas estão dormindo, em inglês fica some people are sleeping. Some people é o sujeito. Depois você tem o verbo to be concordando com esse sujeito, certo, gente? Some people seria eles ou elas. So, they are sleeping. Verbo com ing. Essa frase não tem complemento. A próxima frase que eu tenho aqui é: se algumas pessoas estão dormindo, outras pessoas estão se divertindo. Other people are having fun. Certo? De novo, other people, sujeito. Are, verbo to be, concordando com o sujeito. Having, que é o verbo no gerúndio com ing. E fun, que é o complemento. E por último não, ainda tem mais uma frase. Ele está viajando. He is traveling, certo? Ele está viajando. He is traveling. Ok? Super simples essa frase.
E por último, nós estamos aprendendo inglês. We are learning English. Gente, de novo, ó, percebe como a estrutura sempre se repete. We are learning English, certo? Nós estamos aprendendo inglês. Ok? Não tem, gente, não tem segredo. O present continuous é super simples. Tá joia? Mas aí você pode falar assim, ah, Gustavo, beleza, como é que eu faço uma frase negativa com o present continuous? Gente, frases negativas, basta você adicionar o not entre o verbo to be e o verbo com ing. Então vamos pegar essas mesmas frases que eu acabei de falar e botar todas elas na negativa, certo, gente? A primeira foi, eu estou trabalhando agora. Se você não está trabalhando, você vai falar I am not working now, certo? Então, pode ser contraído também. I'm not working now, ok? A próxima frase ficaria some people are sleeping. Algumas pessoas estão dormindo. Some people are not sleeping. Percebe que o not vem no meio, entre o verbo to be e o verbo com ing. A próxima foi outras pessoas estão se divertindo. Others are having fun. Na negativa, others are not having fun, ok? Ele está viajando. He is traveling. Na negativa ficaria he is not traveling. E por último, nós estamos aprendendo inglês. Na negativa ficaria nós não estamos aprendendo, que em inglês seria we are not learning English, que eu espero que seja mentira, tá, gente? Aprende aí o inglês. Eu, pelo menos, estou tentando explicar direitinho. E sempre, se eu não estiver conseguindo ou se você tiver com alguma dúvida, deixa nos comentários. Mas e quanto às perguntas, gente? Tem como fazer pergunta no present continuous? Tem, claro que sim. Gente, quando eu quero fazer uma pergunta de sim ou não, lembra lá na aula sobre como fazer perguntas no Simple Present, eu falei que perguntas de sim ou não vão começar com o verbo? Aqui é a mesma coisa. Mas aí você fala assim, pô, Gustavo, mas você falou que o Present Continuous tem dois verbos, o verbo to be e o outro verbo com ing. Qual desses que eu vou usar para fazer uma pergunta de sim ou não em primeiro lugar? Em primeiro lugar, gente, vai vir o verbo to be. Então vamos dar uma olhada na estrutura aqui de perguntas de sim ou não no Present Continuous. Em primeiro lugar, a gente tem o verbo to be. Esse verbo, gente, vai concordar com o sujeito, que está na segunda posição da frase. Então a gente tem verbo to be, sujeito. Logo depois do sujeito, o que a gente vai ter? O verbo com ing. Então agora fica, ó, verbo to be, sujeito, verbo com ing. Tem como eu parar aí? Tem como eu fazer uma pergunta que pare no verbo com ing? Tem, gente. Algumas perguntas não precisam de complemento. Por exemplo, imagina que você está sentado num café e está esperando um amigo seu, uma amiga sua aparecer. E aí você manda mensagem para essa pessoa. Você está esperando a pessoa chegar e você manda mensagem assim. Você está chegando ou você está vindo? Essa mensagem seria Are you coming? Ok? Você está chegando? Você está vindo? Tá? Mas pode sim ter complemento, tá, gente? Pode ser que exista um complemento. Se eu quero saber se você está vindo para minha festa hoje à noite, imagina que é meu aniversário, eu vou dar uma festa aqui em casa, eu te chamei para minha festa e quero confirmar se você vem. A pergunta seria, Are you coming to my party tonight? Certo? Você está vindo para minha festa hoje à noite? Esse caso, gente, já entra num caso mais de appointments, que são compromissos, certo? Que eu vou falar um pouquinho mais pro futuro, inclusive quando eu estiver falando sobre o futuro. Então calma aí, tá, gente? Eu explico melhor isso um pouco mais pra frente, mas sim, tá? Você pode fazer uma pergunta de sim ou não, e todas essas perguntas de sim ou não no Present Continuous vão ter essa estrutura aqui. Verbo to be, sujeito concordando com o verbo to be, verbo com ing e complemento caso ele exista, tá joia, gente? E perguntas abertas, gente? É possível, será, fazer uma pergunta aberta usando o Present Continuous? De novo, sim, é possível. Gente, imagina que eu quero te perguntar o que você está fazendo agora. Você pode me falar 1 milhão de coisas nessa vida, né? Sei lá o que as pessoas estão fazendo agora. Mas olha, essa pergunta, ela vai ter uma question word antes dela. Se você não sabe o que é uma question word, dá uma olhada no vídeo passado sobre como fazer perguntas, que eu explico direitinho o que é uma question word. O que é uma question word vai ser, nesse caso, o que, certo? Então, a gente vai ter, em primeiro lugar, presta atenção na estrutura de perguntas abertas, a gente vai ter uma question word e depois repete toda a estrutura das perguntas fechadas, gente. Então, a estrutura fica question word, verbo to be,
sujeito concordando com o verbo to be, verbo com ing e complemento, ok? A pergunta, então, o que você está fazendo agora, em inglês ficaria What are you doing now? Ok? Esse é um exemplo perfeito da pergunta com todos esses elementos da estrutura. What are you doing now? Alright? Outro exemplo, gente, seria se você está vendo alguém ouvindo música, curtindo lá a música, você quer saber que música que a pessoa está ouvindo, você vai perguntar What are you listening to? O que você está ouvindo? Mais um exemplo poderia ser, quando tem alguém te encarando, te olhando esquisito, você vai olhar para essa pessoa e perguntar Why are you looking at me like this? Why are you looking at me like this? Ok? Por que você está olhando para mim assim, desse jeito? Outro exemplo muito super famoso é o exemplo que eu sempre faço, ou quase sempre faço no começo dos vídeos, que é perguntar como você está indo, ou como vocês estão indo. How are you doing? Que, gente, é a frase do Joey no Friends quando ele quer dar em cima de alguém, só que ele corta o verbo to be, ele pergunta How you doing? Tá? Então, mas ele quer perguntar, gramaticalmente correto ficaria How are you doing? Ok? E por último, se você quer saber para onde alguém está viajando, você vai perguntar Where are you traveling to? Where are you going to? Ok? Imagina que você está no aeroporto, encontrou seu amigo ou sua amiga lá, você está querendo saber para onde ele está indo, ou ela está indo, você vai perguntar Where are you going to? Where are you going? Where are you traveling to? Ok? É isso, gente. Espero que tenha ficado tudo claro sobre o Present Continuous. Lembra que ele sempre vai ser o tempo verbal que fala das coisas que estão acontecendo agora, ou do seu estado agora. I'm sitting or I'm standing, certo? Se você estiver de pé. E é isso, gente. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Vai ser sempre um prazer responder todo mundo. Beijo pra vocês. See you next class. Bye bye.